A lição de número 13, 28 de setembro, que fala sobre a Igreja de Jerusalém, lição da nossa CPAD, expõe um fato muito importante. O primeiro concílio da história da Igreja primitiva. Então, nós estamos aqui já no capítulo 15 de Atos e vamos ter o primeiro concílio. Por que nós vamos ter esse concílio? Para dirimir alguns impasses que começam a perturbar a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela surge no capítulo 13, é liderada por Barnabé e Paulo. Mas depois, Barnabé vai em direção ao Oriente e Paulo vai se tornar o maior líder da igreja de Antioquia, que é a igreja verdadeiramente missionária. E a igreja que recebeu pela primeira vez, os cristãos receberam o nome de cristãos. Por quê? A primeira igreja, que vai do 1 ao 12, liderada por Pedro e Tiago, irmão de Jesus, ela era uma igreja fortemente influenciada, enraizada nos costumes judaicos e até rituais judaicos. A igreja de Antioquia, muito diferente da igreja de Jerusalém, ela surge em meio ao caos, ao exílio, ao sofrimento, à fuga de muitos judeus que tinham se convertido em Jerusalém e para não morrer, não apanhar, eles fogem para Antioquia. Ali surge uma igreja que não tem nem liderança, mas depois de um ano em oração, Deus levanta Barnabé e Paulo. Então Barnabé tinha intercedido por Paulo diante dos 12. Barnabé acreditou em Paulo, foi buscar ele em Tarso, que estava lá escanteado, e Paulo, junto com Barnabé, lideram esta igreja Antioquia, mas com o apoio de Jerusalém. Quando eles têm algum problema em Antioquia, eles recorrem a Jerusalém, que é a igreja mãe. Então, o problema agora é que alguns judeus estão perturbando a igreja. Alguns judeus que tinham sido fariseus se converteram e foram para Antioquia perturbando os crentes, dizendo que eles tinham que circuncidar, que eles tinham que obedecer às leis, os rituais judaicos, e isso era uma perturbação para a igreja de Antioquia, já que Antioquia tinha uma outra visão, a visão de ganhar o mundo para Cristo, a visão de enviar missionários para todos os países, e ela cumpriu esse papel, a igreja de Antioquia, enquanto a de Jerusalém não, ela ficou só na Judéia e Jerusalém. Mas agora Barnabé e Paulo, eles vão juntamente com Silas e outros, e Timóteo, que se torna um discípulo de Paulo, e eles ganham milhares de pessoas para Cristo em vários países, de navio, a pé, e esta é verdadeiramente a igreja do coração de Deus, uma igreja missionária, a igreja de Antioquia. Ela tinha começado a fazer aquilo que a igreja da Judéia ainda não tinha conseguido fazer, levar o evangelho para fora. Era uma igreja abençoada, tinha tudo em comum, estavam todo dia no templo, reunidos na doutrina, mas faltava essa visão de enviar o evangelho para todos os países que pudesse enviar. E Barnabé e Paulo recorrem à igreja em Jerusalém. Pedro e Tiago, os líderes da igreja de Jerusalém, eles convocam uma assembleia
o concílio. Essa é a primeira convenção, né? Primeiro concílio, porém para tratar não de politicagem convencional, mas para tratar de doutrina. Eles se reúnem para decidir sobre essa questão. E eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo que nós não devemos colocar fardos pesados que nem os judeus do Antigo Testamento conseguiram suportar. Nem eles conseguiram cumprir, e nós não vamos colocar esses fardos pesados. Mas que os gentios que se convertem, que eles tenham cuidado para se abster da idolatria, carnes sufocadas, da prostituição, da fornicação e da corrupção do mundo em geral. Mas nós não vamos obrigar os gentios que se convertem a guardar sábado, circuncidar e cumprir os rituais judaicos. Então foi isso que foi decidido no concílio. E Paulo usa aquela palavra, né? Cremos que seremos salvos pela... Pedro usa a palavra. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, mediante a fé. É bem claro aqui neste concílio. Tiago também toma a palavra e diz que a salvação é pela fé, mediante a fé pela graça de Deus, é dom de Deus. E que não há distinção de raças, mas que todos os que se convertem, eles, a partir da conversão, eles entram na liberdade cristã. Aquela liberdade que Paulo escreveu lá em Gálatas, no capítulo 5. Estais, pois, livres na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos coloqueis debaixo do jugo de servidão. Se alguém confia nos rituais judaicos, quer voltar para o judaísmo, caiu da graça de Deus. O próprio Paulo diz isso. Retrocedeu na fé e caiu da graça de Deus. Hoje nós temos aí algumas igrejas implantando no ritual delas vestimentas judaicas, rituais judaicos, erva amargosa na sexta-feira, uso de roupas kippá, mas a Bíblia é bem clara que quem volta para o judaísmo está caído da graça de Deus e retrocedeu na fé. A luta de Paulo sempre foi sobre este tema, todas as suas epístolas, contra aqueles que queriam perturbar a igreja, exigindo a circuncisão e outros costumes do Antigo Testamento. Sendo que a igreja de Antioquia, que é liderada por Barnabé, mas depois, por causa de um pequeno atrito, em que Paulo não aceita a companhia de Marcos, Barnabé vai seguir para o Oriente, Paulo vai seguir para o norte de Antioquia da Síria. E aí a igreja vai crescer mais ainda, porque eles vão alcançar muitas cidades. Mas a igreja continua com sede em Antioquia, uma igreja cristã e missionária. Já a igreja de Jerusalém era uma referência, eles recebiam ordens de Jerusalém, o concílio foi feito em Jerusalém, mas a igreja de Jerusalém começa na liderança de Pedro, porém, no seu final, ali no concílio, dá a entender que Tiago, o irmão de Jesus, teve uma grande proeminência e possivelmente ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Como também Barnabé, no capítulo 13, ele é o líder, mas 2 capítulos depois, Paulo toma a proeminência e ele se torna o líder da igreja em Antioquia, que vai do capítulo 13 até o 26.